No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento. E fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi, e chamou Deus ao firmamento céus. E foi a tarde, e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, e répteis, e animais selvagens da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus os animais selvagens da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente. Ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Ao ouvirmos essa passagem, somos lembrados do poder da intenção e da palavra. No começo, havia o caos, o vazio, mas com uma palavra, Deus trouxe ordem, luz e vida. Haja luz, e a luz se fez. Essa narrativa não é apenas sobre a criação do universo, é um espelho
para a nossa própria vida. Quantas vezes nos sentimos em meio ao nosso próprio vazio, à nossa própria escuridão, momentos de incerteza, de confusão, onde parece que nada faz sentido. É exatamente nesses momentos que a lição de Gênesis se torna mais poderosa. Assim como Deus transformou o caos em cosmos, nós também temos o poder de transformar o caos em nossas vidas em ordem e propósito. A cada dia da criação, algo novo era formado, e a cada passo, Deus via que era bom. Isso nos ensina a importância do processo. Cada pequeno passo, cada nova etapa, mesmo que pareça pequena, é valiosa. A construção de uma vida com propósito não acontece da noite para o dia. Acontece em etapas, dia após dia. Talvez hoje você esteja no seu primeiro dia, apenas começando a trazer luz para uma área escura da sua vida. Talvez esteja no terceiro dia, plantando sementes de novos hábitos, projetos ou relacionamentos. Ou talvez esteja no sexto dia, vendo a criação de algo belo e complexo. Algo que você mesmo ajudou a moldar. Não importa em que dia da sua jornada você esteja, celebre o progresso. Reconheça que é bom. E a maior lição de todas, fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Isso significa que dentro de cada um de nós existe uma centelha divina, uma capacidade inata de criar, de transformar, de trazer beleza ao mundo. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Ele nos deu uma dignidade e um potencial imensos. Você não é um acidente. Você foi criado com um propósito, com dons e talentos únicos. Então, hoje, eu te convido a olhar para a sua vida e perguntar: onde eu posso falar, haja luz? Onde posso trazer ordem ao caos? Onde posso plantar sementes de bondade, de esperança e de amor? Lembre-se, o mesmo poder que transformou o vazio em um universo vibrante e cheio de vida reside dentro de você. Use suas palavras, suas ações, sua intenção para criar a realidade que você deseja. E quando olhar para tudo o que você fez, para cada pequeno passo e cada grande salto, que você também possa dizer, com convicção e alegria, eis que é muito bom. Você é um co-criador da sua própria história. Levante a cabeça e continue a criar a sua obra-prima. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Deixe seu comentário sobre qual parte da criação mais inspira você. Obrigado por assistir e até a próxima.